meus irmãos e irmãs que participam presencialmente, todos os irmãos e irmãs que participam através da internet ou através da TV Candidez. O texto do Evangelho que nós ouvimos está no capítulo 12, versículos 49 e 53. Mas vale a pena, até para a gente entender esse texto, voltar lá no início do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículos 29, 35 a 35. Momento em que Jesus foi apresentado no templo. Jesus foi acolhido nos braços pelo velho sacerdote chamado Simeão. Simeão, com muita alegria, ao acolher o menino Jesus nos braços, ele disse essas palavras, esta oração: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. E o texto continua: o pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia a respeito do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e de elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos homens. Gostaria de voltar a lembrar 2 versículos. Simeão disse a Maria, a respeito de Jesus, Jesus será um sinal de contradição. E depois o versículo 35, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. E é o que a gente percebe, constata, ao acompanhar a atividade missionária de Jesus. Jesus, ele é sinal de contradição. Uns acreditam, outros rejeitam. Uns se alegram, uns se convertem, outros se afastam, outros desprezam. E assim, o evangelho que nós ouvimos, vida nova, dinamismo, transformação pessoal e social, são valores que certamente estavam no pensamento de Jesus quando ele disse que veio lançar fogo sobre a terra. Essas palavras de Jesus, a princípio, nos assustam. Lançar fogo sobre a terra. Na linguagem dos profetas, fogo é sinal de julgamento definitivo de Deus. Lá no primeiro livro dos Reis, quando o profeta Elias, ele fez uma aposta com os profetas de Baal, ele, um único profeta do Deus verdadeiro, e os profetas de Baal eram em número de 400. Primeiro, os profetas de Baal ofereceram seus sacrifícios, fizeram suas orações, gritaram forte, mais forte, retalharam seus corpos com espadas e Baal não os atendeu. Elias, então, fez a sua oferta, elevou a Deus a sua oração objetiva, oração pequenina, mas uma oração muito sincera, muito confiante. E Deus mandou fogo do céu. E as oferendas, o altar, preparados e oferecidos pelo profeta Elias, estavam todos molhados. Elias pediu que jogassem água e mais água, muita água. Deus mandou o fogo do céu e devorou tudo, destruiu tudo.
Quer dizer, então o fogo, naquele momento que Deus enviou do céu, foi sinal do seu julgamento. O profeta, o meu profeta, ele tem razão. Eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus da justiça. Por isso, o fogo, né, na linguagem dos profetas, é sinal de julgamento definitivo de Deus. E poderíamos lembrar muitas outras passagens. E o julgamento de Deus aconteceu, e nós continuamos a atualizar esse julgamento, aconteceu com a morte e ressurreição de Jesus, o seu batismo. Todos nós gostamos, né, de nadar. Crianças, jovens, adultos, as pessoas idosas, todos nós gostamos de nadar, na piscina, no rio, com os devidos cuidados, no mar. Então a gente mergulha na água. Mas se a gente permanecer dentro da água, sem sair da água, a gente morre. A água dá vida, a água revigora, mas a água também mata. Então Jesus, ele mergulhou na morte, foi condenado à morte por causa da obra que ele realizou. Mas ele não teve medo, ele não arredou o pé, ele não voltou atrás. O que ele havia falado aos discípulos e às multidões, ele realizou, ele deu exemplo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus perseverou até o fim. Claro que ele não queria morrer do jeito que morreu. Ele não era masoquista, gostava de sofrer, mas ele não voltou atrás. Ele enfrentou a morte, morreu. Ele mergulhou, foi mergulhado na morte, mas ele saiu da morte, ele ressuscitou. Aquele momento foi o momento do seu batismo, ele foi mergulhado na morte, ele passou pela morte, mas ele saiu da morte. Então, o momento da morte de Jesus, no mais alto do Calvário, no momento da cruz, aconteceu o julgamento do mundo. Santa Catarina de Sena, eu ouvi um breve comentário hoje sobre esse evangelho, e o moço lembrava Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, ela disse que o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, os cravos, mas foi o seu amor por nós. Só teve sentido, a morte de Jesus só tem sentido porque ela aconteceu por amor de nós. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelos amigos. E muitas pessoas não entenderam. São Paulo, numa de suas cartas, ele vai dizer, né, que para os judeus, para os gregos, a morte de Jesus, o seu batismo, foi loucura, algo assim incompreensível, que muitos pensadores não podem compreender. Agora, para nós que acreditamos em Jesus, a cruz, né, a sua morte na cruz é manifestação do poder de Deus, é realização do projeto. Jesus doa a sua vida para que tenhamos vida. Ele morreu para nos salvar. Por sua morte e ressurreição, Jesus mostrou qual é o projeto de Deus. Tal projeto levará a uma decisão que provocará divisões até na família. É claro que Jesus não pede para as pessoas chegarem em casa, xingar o pai e a mãe, escorraçar os irmãos, os filhos. Jesus nos quer unidos, mas Jesus fala que a sua morte, ressurreição, sua presença, seu ensinamento exige que as pessoas façam opções, e muitas pessoas ficam a favor de Jesus e outras pessoas ficam contra. Nós que estamos aqui, nós que celebramos a Santa Missa nessa tarde, queremos fazer a nossa opção por Cristo. Nós queremos viver com Ele, na presença dEle, orientados pela sua palavra, custe o que custar. O fogo, meus irmãos, simboliza também o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 3 a 4. O Espírito Santo é a força renovadora que cura, liberta as pessoas, que transforma as relações, que encoraja
os discípulos, as comunidades, as famílias no testemunho de Jesus. Diante das mudanças suscitadas pelo Espírito Santo, as pessoas se posicionam a favor ou contra Jesus. E a gente constata isso durante a história da igreja. Tantas pessoas que aderiram a Cristo, que abriram as portas do coração ao Redentor. E muitas pessoas que o rejeitam até hoje. Hoje se fala, né, que acontece a chamada cristofobia, medo de Cristo, né? Muita gente quer que Cristo desapareça, não seja presença no meio de nós. E hoje, dia 22 de outubro, nós celebramos o exemplo, o testemunho, recordamos a mensagem, pedimos a intercessão do Papa São João Paulo II, que muitos de nós aqui, né, recorda o dia em que ele foi eleito, a maioria de nós recorda muitas missas, muitas pregações, muitas viagens que ele realizou. Algumas viagens ele fez ao Brasil, acho que 3 viagens, né? Ele visitou muitos países do mundo, peregrino da fé, do amor, peregrino que saiu em defesa da família, em defesa da justiça, da união dos povos. Ele pregou sempre a união entre as nações, na superação de tudo aquilo que não deixa as pessoas serem felizes, as pessoas serem amadas. Ainda jovem, foi eleito Papa, ele tinha um vigor extraordinário, depois do atentado que ele sofreu, ele não desistiu, ele perseverou até o fim. Tem 2 sites que a gente pode depois ler um pouquinho sobre São João Paulo II. Vatican News, são palavras que o Papa Francisco escreveu a respeito de São João Paulo II, e também na ACI Digital. Nós temos outras fontes que a gente pode conhecer e recordar, assim, com muita alegria e com mais profundidade, a história de São João Paulo II. Era homem de oração, ele reservava muitas e muitas horas durante o dia para rezar. Ele não considerava a oração uma perda de tempo, mas ficava na presença do Senhor para depois ser presença do Senhor, Jesus ressuscitado junto às pessoas. E também no acolhimento que ele fazia aos peregrinos, também autoridades e representantes das nações. E dois momentos, cenas marcantes que faz lembrar, assim, com muito carinho São João Paulo II, é quando na última na Via Sacra que aconteceu no ano da sua morte. Ele não pôde ir ao Coliseu, mas ele ficou lá na sua capela particular, segurando a cruz, abraçado à cruz. Ele abraçou a cruz de Nosso Senhor durante todos os dias da sua vida. Ele permaneceu em Cristo. E acredito que muitos de nós ainda lembram o dia da Páscoa, a última vez que ele apareceu na Praça de São Pedro. Ele interiormente continuava com um vigor extraordinário. Ele gostaria de continuar falando ao mundo, falando às nações. Mas quando ele foi cumprimentar as pessoas que estavam ali na Praça de São Pedro, os peregrinos, ele puxou a respiração. Ele quis respirar para dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Então, aquele momento, aquela cena me marcou profundamente, né? Ele mal conseguiu abrir a boca, mas ele deixou o seu testemunho de confiança, de união com Cristo, até os últimos momentos da sua vida. E o lema que ele escolheu para o pontificado é muito bonito. Totus tuus, todo teu, Maria. Né? E nós celebramos aqui na Casa de Formação Maria de Nazaré, todo de Maria. E já que Maria, ela é toda de Deus, viveu toda a sua vida para Deus, com ela nós somos todos de Deus. Tudo em nós deve ser de Deus, abençoado, santificado por Deus. Prosseguimos a nossa Santa Missa apresentando nossas preces.